Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais este segundo período, em que o Senhor nos dá conhecimento, entendimento, sabedoria, para aprender a viver segundo os seus padrões e segundo os seus parâmetros. Após a introdução, o primeiro tópico a respeito da teologia do desperdício é a glória de Deus e o desperdício. Bate palma aí que a Manu foi e ficou. Também o Felipe trouxe um almoço agora aí, né? Seria tempo perdido falar de desperdício se não tivéssemos uma compreensão do que é isso segundo Deus. Sempre nós temos que buscar entender as coisas segundo o que as Escrituras entendem. Os valores humanos não têm nenhum padrão universal e a cada momento esses valores eles mudam. A gente vê a mudança dos fatores morais que não tem a ver com sexualidade, tem a ver com regras e leis. Estava vendo uma reportagem na Band falando sobre a questão da misoginia, que em teoria são pessoas que não respeitam as mulheres, mas a mulher estava explicando que se uma mulher estiver falando e um homem opressor interromper a fala dela, ele é misógino, e a misoginia, ele está sendo equiparado ao racismo como um crime inafiançável. Ou seja, se a Esther estiver falando alguma coisa e eu a interromper na sua fala, ela pode me processar e eu vou ser preso. Simplesmente porque... Por que eu estou te falando isso? Porque o ser humano, ele não tem padrões. Os padrões das Escrituras, eles não são padrões que são mais aceitáveis. Na verdade, nunca foram padrões aceitáveis para os seres humanos. A gente primitiva na Indonésia, que, por exemplo, valoriza conchas de mariscos como dinheiro. Lá no meu Instagram, aparece lá de vez em quando os negócios de Pokémon, e a carta mais cara de Pokémon no mundo custa 5 milhões e meio de dólares. 5 milhões e meio de dólares. Então, para as pessoas, aquilo tem um valor. Muitas pessoas pensariam que queimar, por exemplo, uma nota de 100 dólares não é nada demais, porque os valores eles mudam. Por isso é essencial que tenhamos uma visão clara sobre o que Deus vê como lixo e o que Ele valoriza. Se você não entender o que é importante para Deus, põe a Júlia para dentro, não deixa lá fora, né? Ah, tá. Se você não entender, você vai continuar desperdiçando e achar que está tudo certo. Pessoas, por falta de conhecimentos bíblicos, do dia do julgamento do Senhor, vão olhar para Deus e falar: mas Senhor, em teu nome eu trabalhei 24/7, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e Deus vai olhar e falar: eu nunca vos conheci. Vai ser um momento em que vai haver uma tristeza muito grande no coração da pessoa, porque ela vai estar entendendo que ela está fazendo algo que é certo e na verdade não é certo. Sem saber por que Deus fez o universo e tudo que ele contém, é bem duvidoso que entendamos o padrão de valores do Criador. Dá para separar, não? Ah, não, desculpa. Não me processa, hein? Não, se não falar alguma coisa, ela pode me processar de misoginia. Não faça isso, tá? Sem saber por que Deus fez o universo e tudo que ele contém, é bem duvidoso que entendamos o padrão de valores do Criador. Não temos condição de saber o que devemos considerar, por exemplo, como um desperdício, apenas utilizando padrões e regras humanas que mudam a todo momento. Se você olhar a linha moral do ser humano, ela a cada dia ela muda. E se você não tem um padrão fixo, esse padrão ele fica relativo, que é exatamente como a sociedade vive hoje. Não há uma regra, tudo é relativo. Depende. Então nós vimos lá aquele exemplo que eu fui dar. Se o cara do MST invadir a sua casa
para pegar porque ele quer morar, você é o errado. E isso é o novo padrão de vida. Se nós não entendemos o padrão de Deus, a gente vai continuar tentando se enquadrar dentro do padrão humano, e esse padrão ele muda toda hora. Heloísa, senta do lado do papai, por favor. Você tem que começar a ensinar, sabe quem? Ó, você ensina o Joaquim. Pense no cientista que comentou sobre o rápido avanço do conhecimento humano. Pesquisas incontáveis continuam fechando o leque que supera o desconhecido do conhecido. Cada vez mais, diante do ser humano, as coisas elas são descobertas. É a cura disso, cura daquilo, é a coisa que acontece, é o trem que ele tem uma velocidade alta, é o carro que funciona com bateria solar. Essas coisas há anos atrás, há décadas atrás, não eram pensáveis. E o ser humano ele vem cada vez mais revolucionando, até como um cumprimento das profecias bíblicas, que diz que a volta do Filho do Homem iria ocorrer quando o conhecimento do ser humano se multiplicasse. Esse cientista, um dia ele pensou que tudo seria conhecido pelo homem, nada mais se restará para se pesquisar. Então fechou a sua reflexão com um profundo lamento. Que pena que não sabemos porque existe uma coisa, por mais que ela simples que ela seja. Por que que existe a planta? Por que que existe isso? Por que existe a vida? Por que que existe o céu? As pessoas elas se questionam. Shakespeare, ele fala, ser ou não ser, eis a questão. É o dilema da humanidade. Para que eu existo? Será que tem alguma finalidade? Será que eu estar aqui no planeta Terra tem algo a mais do que eu nascer, estudar, começar a trabalhar, constituir uma família ou não, ter uma vida adulta e aí você envelhecer e morrer? Será que é só isso o propósito? Será que Cristo, ele morreu na cruz do Calvário apenas para que você tivesse bênçãos financeiras, como muitas igrejas vendem? Saber tudo sobre o funcionamento de um aparelho, mas não ter a mínima ideia sobre a sua utilidade, parece uma ironia, mas é o que o povo faz. Você sabe todas as coisas, mas você não sabe para que ele serve. Para que serve o meu trabalho e o meu labor? Será que é só para pagar contas? A gente tem que ir um pouco além do que é o básico. Se você continuar no básico, Pedro, encosta a porta, por favor. Se você não for além do básico, você vai continuar sendo uma pessoa mediana. Você não vai despontar em nada. Seus filhos, eles vão ser os mesmos. A sua descendência vai ser o mesmo. E a palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz que quando uma pessoa ela é de Deus e ela tem esse entendimento, as 1000 gerações depois dela vão ser abençoadas. E eu olho, eu estava falando com a Rô, e aí eu estava visitando lá o Alice e a Ingrid, e eu olhava assim, poxa, o Alice está abençoado. Ele era um lascado. Não era um lascado. Não é a minha vida, não é a igreja, mas é o entendimento que ele começou a ter a respeito das coisas do Senhor. E eu vejo o Alice, ele cada vez mais o quê? Crescendo. Para os lados também. Crescendo. E eu vejo isso na vida das pessoas. Porque as pessoas elas começam a ouvir o ensino da palavra de Deus e começam a mudar. Começam a tomar algumas outras decisões. Então eu fui lá e dei aquele comando. Grosseiro, bruto, cavalo. Se não der nada para a favela, você vai para o inferno. E aí o que aconteceu? As pessoas elas vão naturalmente vendo que está errado e tomam alguma medida. Aquilo ali é o incômodo da ação do Espírito Santo. É mudança, é geração. A gente tem que entender que as coisas elas não giram apenas em torno de nós mesmos. Saber tudo sobre o funcionamento de algo e não saber para que ele serve é burrice. Felizmente, quem aceita a Bíblia Sagrada como a revelação da mente de Deus não sofre desta falta de direção. Você pode até não usar, mas lá está. Ler as Escrituras Sagradas fazem com que você tenha um entendimento melhor da sua mente em relação aos problemas que ocorrem no dia a dia.
Eu simplesmente querer fazer as coisas do meu jeito é perda de tempo. Você não ter um tempo diante do Senhor não é ganhar tempo, é perder tempo. E você só vai viver isso se você experimentar. Se você não experimentar, você vai continuar achando que você está certo. Ele, Deus, tem acesso à informação mais importante do universo. E Ele quer compartilhar com você. Sem sombra de dúvida, Deus criou tudo que existe no universo. Por mais que as pessoas elas vivam com essas ideias malucas aí. É o Big Bang, nasceu do nada. Quando você vê a complexidade do funcionamento do organismo humano, você não pode, como um ser pensante, imaginar que aquilo não nasceu do nada. A Bíblia não somente nos diz que Deus formou o universo pela sua palavra, mas revela por que Deus criou tudo. Hebreus capítulo 11, verso 3. Aí eu não acho o livro, você fica assim, eu fico nervoso. Hebreus 11, 3. Felipe? Pode ver? Por favor. Bem-aventurado. Não. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé. Fé. Só que a nossa fé não é uma fé burra. Qual a diferença da fé burra e da fé inteligente? A fé burra, ela crê porque crê. A fé inteligente, ela crê porque ela vê os sinais, ela vê as coisas que estão acontecendo. Ela analisa. Romanos diz que o homem, ele é indesculpável, porque toda a natureza manifesta a glória de Deus. Não tem como você olhar para as coisas criadas de Deus e você não pensar que tem uma inteligência superior por trás disso. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que nós estamos vendo, vieram a existir a partir daquilo que não se vê. Latim, creatio ex nihilo, criado a partir do nada. Não teve uma matéria. A Esther vai fazer o pudim. Aí ela pegou lá os elementos que já existiam. Deus, Ele cria o pudim sem o quê? Os elementos. Essa imensidão de galáxias. O mundo belo de florestas, rios, animais, insetos, cidades, campos, homens, mulheres, foram todos criados para a sua glória. Isaías 48, 11. Será. Se a gente fizer almoço todo domingo, a igreja vai estar sempre cheia assim? Isaías capítulo 48, verso 11. Sim, senhor. Exatamente. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. Que Deus melindroso. Por amor de mim. Por amor de mim. Quando há essa repetição, é uma forma de ele trazer importância ou também pressa da coisa para acontecer. Por amor de mim. Por amor de mim que faço isso. Ele faz tudo para a glória do seu nome. Se não acreditarmos nessa verdade fundamental, não teremos base para avaliar o que é na realidade um desperdício, que é aquilo que eu falei para vocês. A pessoa ouve eu falando, e aí ela acha que a vida dela vai ser uma vida de fazer a vida dos familiares o inferno, porque não pode desperdiçar nada.
É muito mais do que isso. Você pode até fazer aquilo porque está sendo comandado. Mas o ideal é que você faça porque você entende que aquilo é o certo a ser feito. Como criança, a criança ela vai sendo ensinada. Mas tem que ter algum momento em que a pessoa ela aprende aquilo. E ela faz sem que ninguém o quê? Tem que chamar atenção. Então, Heloísa, senta do lado do papai. Ah lá. Por que ela está fazendo? É porque ela tem consciência? Ela está fazendo porque eu estou mandando. E por que você está sentado? Porque você já entendeu. Além de não querer passar vergonha, né? Porque sabe o que eu vou falar, né? Frequentemente esquecida essa verdade que Deus faz tudo para a sua própria glória, o ser humano ele age de uma maneira errada. Primeira frase do Catecismo de Westminster. Qual é o... Alguém lembra? Primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Hã? Qual o propósito final do homem? Qual a finalidade? Qual o propósito final do homem? Para que ele existe? É para ser feliz? Não é. É para ele ter um monte de posses? Não é. É para que tudo se manifeste segundo a glória de Deus. A finalidade do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Se você entende isso, quando você vai fazer qualquer coisa, você entende o propósito para o qual você é criado, você vai agir da maneira correta. É simples assim. Então, vamos lá. Pegar o carro do André, por exemplo. Cadê o André? André, tem contagiros no seu carro? Bateu aí, Lorley. Tem contagiros no seu carro? Qual que é a marcação que está no teu carro de contagiros? Não. Quais são os números que tem? Até 8. Até 8. Alguns vão até 10. Quando você chega nos últimos números, ele está que cor? Vermelho. Por quê? Se você andar muito tempo naquilo ali, o que acontece? Você pode até usar aquele espaço, mas você não usa sempre. É você entender que o carro, naquela condição, ele ser usado daquela maneira correta, ele vai durar por muito tempo. E por que você não anda? Porque você sabe do prejuízo que vai dar. É normal, gente. Quando você entende o princípio da tudo é para a glória de Deus, você vai lá e vai comer aquele pratão desesperado de comida para você passar mal? Não. Se você tem problema de lactose, você vai descer o porrete no negócio do leite? Não, vai fazer mal. Você tem que começar a fazer essas análises em relação a todas as coisas que você está trabalhando. Eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. O meu corpo, ele existe para a glória de Deus. Esta afirmação constitui a base para a teologia do desperdício. Resumindo, o que glorifica a Deus não deve nem pode ser considerado desperdício. Se você faz algo que glorifica a Deus, não é desperdício. Trabalhar é desperdício? Sim ou não? Depende. Se eu trabalho só para angariar recursos, para ter estabilidade e não depender de Deus, porque a palavra da estabilidade ela está do outro lado dizendo assim, eu não preciso de mais nada. E eu quero que vocês tenham estabilidade, mas se você tem estabilidade com o objetivo de você ter muito recurso, não glorifica a Deus. Se o teu trabalho é excessivo, impede que você tenha comunhão com seus entes queridos, que você tenha leitura da Escritura com seus entes queridos, que você venha para a igreja, é bênção? Não, é desperdício. Se algo parece grande valor para os homens, mas não glorifica a Deus, o mesmo não tem valor algum e é considerado puro desperdício. Quando aqueles homens estavam diante do gasofilácio para entregar suas ofertas, e eles entregaram, Deus olha, Jesus Cristo olha e fala, quem deu mais? A viúva pobre ou o cara que tinha muito? A viúva pobre, porque a motivação dela era glorificar a Deus com seus recursos. E com aqueles homens? Era se mostrar para as pessoas que eles estavam doando muito. É diferente. Não quer dizer que, então agora eu não vou dar mais nada. Não é isso. Depende da condição de cada pessoa. A oração do Pai Nosso, que nós vamos começar a trabalhar hoje à noite, apresenta em primeiro lugar uma petição da santificação do nome do Pai,
Portanto, tudo que não separa o nome de Deus de todo o ser real, que não exalta o Deus vivo, é desperdício. Se qualquer coisa que você fizer te afastar de Deus, é desperdício. Entregar o buquê 8 horas da manhã, fazendo com que você chegue atrasado na igreja, é desperdício ou não é desperdício? Mas e se eu não entregar, eu não vou pagar minha conta? Você realmente acha? Você realmente tem no teu coração que se você deixar de receber recurso financeiro no domingo, Deus não vai te prover? É isso mesmo? Você acha que realmente a prosperidade sua, ela está em cima de um buquê de R$100? Ou que sejam 2? É pensar muito pequeno em relação ao Deus do universo. Como que você vai lidar com as coisas mais difíceis se as coisas mais fáceis você não lida? Povo de Filipenses, nós trabalhamos até a semana passada, retrasada. O povo de Filipos, quando viu a necessidade da igreja de Roma, a igreja de Corinto, o que eles fizeram? Eles deram acima do que eles podiam. E o apóstolo Paulo falou que Deus os abençoe grandemente. Faltou comida para o pessoal de Filipos, porque eles abençoaram aqueles que estavam com fome? Agora eu não vou mais trabalhar? Porque Deus faz tudo? Não é isso. A oração do Pai Nosso apresenta em primeiro lugar uma petição da santificação do nome do Pai. Tudo que não faz separação de Deus em relação ao humano e mundano é desperdício. Salmos 96. Salmos 96, versos 4 e 5. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Você, como uma penteca, leia isso com emoção, por favor. Eita glória! Bom. Agora, porque... Aonde? Já até engasgou, hein? Engasguei. Nossa, eu já ia entrar. Assim diz o Senhor. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Não. Agora me diz uma coisa. Você vê o pentecostalismo na leitura da Vânia? Eu não vi. Tenho certeza que o Nicolas já contemplou coisas muito mais explosivas do que isso. Grande. Ela tinha que falar assim, porque louvado. Ele é grande. Quando se pensa em grande, ele é infinitamente maior do que podemos pedir, pensar ou mesmo imaginar. Aí você acha, porque você deixou de ganhar R$100, você não vai ter as suas contas pagas, é isso? Não, sincero, isso. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O que são ídolos? É qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Inclusive na... A adoração pode, se for bíblica e verdadeira, santificar o nome do Deus único, imutável e incomparável. Qualquer adoração, qualquer música, glorifica a Deus? Comentava com o Felipe na semana passada. Eu vi o louvor lá, sem letra. E aí você deve cantar, porque eu vi que todo mundo cantava, menos eu, né? Eu e talvez o Rosângela. Eu quero ver você. Eu desafio você, Elma, a achar aqui nessa Bíblia uma vez que alguma pessoa chama Deus de você. Isso é falta de reverência, gente. E eu falei para o Felipe, quero ver você ou quero ver o Senhor? Nem com o nosso Pai a gente trata dessa maneira. E a gente vai lá, eu quero ver você. Ah, mas é tão lindo, é tão maravilhoso. As pessoas, elas choram. Padrão do mundo. Ai, pastor, que tolice. Tudo bem. Para mim não é tolice. Eu não chamo meu Deus de você. Eu não chamo meu Deus do cara lá de cima, o meu brother. Não chamo. Reverência. E eu tinha escrito a palavra da semana passada,
Já estava escrita. E eu falava sobre a condição do zelo que as pessoas têm em relação ao nome de Deus. Não tomar o santo nome de Deus em vão. Qualquer louvor, qualquer igreja que tenha cruz na parede, adora o Senhor, louva o Senhor. E nós temos que começar a desenvolver o discernimento. E se eu falar uma abobrinha, me chama e fala, pastor, você falou besteira. Semana passada eu estava tentando no início da dominical cantar sem óculos, né? Eu ficava, colocava, tirava, tentava adivinhar umas palavras. E a Luísa olhava para mim e falava assim, óculos. E hoje a Jenny falou, pastor, você errou umas palavrinhas lá, né? Gente, a gente tem que entender que a exortação, ela é bênção. Porque nos tira do engano. A pior coisa que tem é a gente andar no engano achando que está certo. A adoração pode, se for bíblica e verdadeira, santificar o nome de Deus. Deus único, imutável, incomparável. Todo ato que persuade os participantes do culto a exaltarem o nome de Cristo acima de todo homem é uma adoração verdadeira. Filipenses, capítulo 2. Versos 9, 10 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Inclusive, o confessar da minha língua tem como objetivo glorificar o nome do Senhor. As músicas, elas têm que ser Cristo. Quem que tem que estar no centro? Toda música que for cantada, toda palavra que for falada, quem tem que estar no centro? Jesus Cristo. Ele é o centro, não é ninguém mais. Qualquer coisa que você ouvir eu falar, ou qualquer pessoa falar, quem está no centro? Quando eu trabalho excessivamente, quem está no centro? Qual é o seu maior inimigo? Lá em São Paulo, com o nosso querido falecido pastor Jonas, um dia ele foi dar essa palavra, semelhante a essa, e ele pegou um espelho e passou na igreja. E ele falava assim, olha e vê quem é o seu maior inimigo. É você que é o seu inimigo. Não é o diabo. Não é o mundo. É a sua carne. Se nós não adorarmos ao Senhor em todas as nossas atitudes, nós estaremos desperdiçando. Em algumas reuniões, em algumas igrejas, o próprio pregador, ele toma o lugar de Deus. E aí a gente vê algumas igrejas, e com respeito eu falo isso, mas que é instrutivo. Você vê aquelas igrejas com 4 cadeiras maiores, como se fosse o quê? Os anciãos, não é que mago, nada. Os anciãos, entendeu? E coloca aquelas cadeiras, e a cadeira do meio com aquele topo assim, para o pastor presidente. Que tolice, gente. Uma coisa que me dá raiva, o termo reverendo. Dentro da igreja presbiteriana chama-se reverendo. De vez em quando o cara fala reverendo. O que é um cara que é um reverendo? Gente, negativo, né? Em algumas reuniões o pregador parece tomar o lugar de Deus. Ele é o foco central e Deus parece que é esquecido. Essa exaltação da criatura acima do Criador torna o culto em desperdício, um lixo aos olhos de Deus. Eu não lembro do endereço. No livro de Ezequiel, ele fala, os seus cultos, eles trazem mal-estar às minhas narinas. O cheiro que sobe da adoração de vocês é um cheiro podre, porque são pessoas que adoram a si mesmos. Pessoas que estão buscando apenas a sua própria satisfação. O fariseu que orou no templo, lembrando a Deus sua extraordinária santidade e boas ações, ele orava de si mesmo para si mesmo. Lucas capítulo 18, verso 11. E nesse momento,
O ventre, ele se move ali. Ainda não, Lucas, você vai ter seu dia, tempo. Lucas 18:11. Lucas 18:11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aquele fariseu, só isso. Aquele fariseu, ele estava orando de si para si mesmo. Ou seja, perdeu tempo. Paulo entendeu a sua religiosidade intensa como se fosse um esterco, antes de conhecer a verdadeira verdade. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Mais alto um pouquinho, Manu. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deverás considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu filho, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a vida. Aleluia. Paulo, ele era rico ou era pobre? Quantas línguas Paulo falava? Ele falava no mínimo grego, latim, hebraico e aramaico. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Ele era uma pessoa que tinha honra. Ele era uma pessoa que tinha respeito das pessoas. Ele olha para tudo isso. Não dá mais não, Felipe. Não dá não. Ele olha para tudo isso e fala o quê? Tudo isso para mim é refúgio. É o quê? Lixo. Ou dentro do nosso estudo ele é o quê? Desperdício. É desperdício para ele aquilo tudo em relação a Cristo. Se você, volto a dizer, você mulher, vamos mudar um pouco. Se você mulher não tem zelo pela sua casa, não tem zelo do seu marido, você não tem zelo dos seus filhos, qualquer coisa que você fizer tem que ser refúgio. Tem que ser considerado por você refúgio, porque é o mais importante. A máxima de que as mulheres olham e falam assim: eu só estou com ele por causa dos meus filhos. Não entendeu absolutamente nada. Porque quando os filhos casarem, meu foco, Rosângela. Depois disso, a minha filha. Depois disso, eu. Nós temos que entender a dinâmica do reino de Deus, a máxima do reino do Senhor, para que a gente possa demandar os nossos esforços com sabedoria, investir o nosso tempo com sabedoria, na vida dos filhos, na vida do cônjuge, nos negócios, na igreja. Uma coisa que eu acho interessante, essas flores. Por que eu acho interessante? Porque isso aqui deveria ser motivo de briga. Deveria ser o Carlos com a Esther trazer e outra pessoa falar assim: eu quero é colocar a minha. Eu quero é que a minha esteja em destaque porque eu quero glorificar a Deus. Ninguém nem fala. É interessante isso. Você acha que eu me preocupo com isso? Eu preocupo com o seu coração. Porque quando você entra na tua loja e você vê aquele monte de flores bonitas lá, será que não passa no seu coração
Será que eu não posso oferecer ao meu Senhor um arranjo lindo e maravilhoso para ornar a casa do Senhor? E eu vejo pessoas fazendo buquês lindos e maravilhosos e falo assim, será? E não é para você fazer não, hein? Será que eu não posso usar a minha expertise em fazer o buquê para fazer um arranjo para a glória do Senhor um domingo? Mas mesmo assim, está aqui sendo abençoadinho. E eu não quero que você vá fazer porque eu falei. Eu quero que você comece a meditar no teu coração. Será que você não deveria fazer isso? E quando eu falo, não é para te constranger a você vir a fazer. Porque se tem ou se não tem, para mim não faz diferença. Aí é você e Deus. Quando você oferta ao Senhor algo, você está demonstrando a Deus a sua gratidão em relação àquilo que Ele tem concedido a você. Então quando eu vejo a Aisla se esforçando para fazer os videozinhos, o negócio, eu olho e falo assim, a Aisla entendeu. E ela está começando a fazer, e a gente está bolando logotipo tal, para tentar fazer a coisa ficar mais bonita. É para que ela seja exaltada, não, porque é o quê? A habilidade que ela tem. Você tem habilidades. Use-as dentro da igreja ou fora da igreja. Se você, em vez de trazer um maior ornamento, você pega aquele valor referente e você comprar uma marmita para alguém que está passando fome, beleza. Não precisa justificar para mim, não. Mas se justifica diante do Senhor. Porque aquilo que você faz em secreto, o Pai abençoa. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome. Agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor cada vez mais nos convença em relação, Pai querido, ao pecado, a justiça e o juízo. Que nós possamos, Pai, entender que tudo tem que ser feito para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Que nós não sejamos pessoas, Pai, que façamos as coisas na Tua casa ou fora dela, simplesmente para sermos vistos pelos homens, mas constrangidos pelo Espírito Santo, em reconhecimento por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.